Olá, pessoal, bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Então, eu estou aqui na salinha de vocês, né? Estou aqui, acho que com 10 colegas, né? Mas bacana, vocês estão em casa, a prof vai gravar agora uma orientação a respeito da avaliação que a turma está fazendo aqui em sala, tranquilo? Então, hoje nós vamos realizar a avaliação de língua portuguesa e produção textual, tá? Esses barulhinhos que vocês estão escutando aí é o Bagnara e o Wellington, tá? Querendo mostrar que estão aqui. Pessoal, é o seguinte, então. Na avaliação de língua portuguesa, a prof quer chamar a atenção de vocês, tanto de produção quanto de língua portuguesa, a um fator. Como a avaliação foi feita no formulário, no Google Forms, tá? Aí, na hora de imprimir, ela tem uma formatação diferente, própria, tá? Então, vocês se atentem para responder que tem questões que ela começa as alternativas numa folha e a outra alternativa vai na outra página, tá? Então, vocês tenham cuidado antes de assinalar a resposta correta de vocês, de verificar se a questão não tem continuidade na outra página, combinado? Então, isso a prof quer pedir para vocês. Como foi dito para vocês antes, né, a avaliação ela tem bastante textos, nos quais vocês devem ler com bastante atenção, né, dar ênfase às palavras que estão destacadas, tá? E aqui vocês vão identificar a classificação das orações, né? Ontem eu coloquei para vocês lá que era para vocês focarem, né? Vocês têm direito aí de fazer pesquisa, né? Vocês também podem utilizar as apostilas respondidas, né? E uma das nossas questões lá, você vai classificar a oração destacada, né? Você vai dizer o qual delas, né, destacadas tem a mesma classificação lá, tá bom? Aí, em seguida, nós temos outro também, né? São fragmentos, né? Os textos. E você também vai identificar ali em qual dos fragmentos, tá? A oração em evidência tem a mesma classificação sintática da do conto de Lígia Fagundes Telles, ok? A prof vai voltar aqui um minutinho. Deixa aqui que eu quero fazer um comentário com vocês. Deixa eu só abrir a minha outra tela aqui, tá? Rapidinho, ok. Então, deixa eu ver aqui. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu abrir. Muita coisa no computador, então demora um pouquinho aqui, mas eu já abro que eu quero comentar algo com vocês. Segundo, não. Terceiro bimestre. Nono ano. Dá um minutinho, a prof tá abrindo aqui. Tô achando, na verdade, o arquivo. Tá muito escuro aqui dentro. Achei. Tá carregando, tá? Ok. Então, o primeiro fragmento lá é de José de Alencar, tá? Na primeira questão, certo? E aí vocês vão dar ênfase lá. Que a seguia um jovem guerreiro de estranha raças e longes terras. Então, vocês vão observar qual das outras orações, né, tem essa mesma função. Lembra, pessoal, de focar nas orações subordinadas. A gente está falando aí daquelas orações subordinadas
Lembra daquelas regrinhas do que lá, tá? É isso aí que vocês vão olhar e pesquisar, tá bom? A questão número 2, né, lá também, é relacionada à oração subordinada, tá? Então, vocês vão identificar qual delas, da que está destacada, das abaixo, tem a mesma classificação, bom? Depois vocês têm uma tirinha do Calvin, né, para vocês analisarem lá o que o Calvin tá, a alternativa correta lá, o que ele está querendo falar lá, né? Às vezes eu acho que o sinal mais evidente de que existe vida inteligente em algum lugar do universo é o de que ninguém até agora tentou entrar em contato conosco, né? O que ele quis dizer ali? Calvin está afirmando o quê? Tá? Então, deixa eu descer aqui, ok. Então, o que ele está implícito lá na afirmação dele, tá? A pergunta é essa. Leia a tirinha, né, e assinale a alternativa correta. O que ele está querendo dizer ali, tá? Qual é a afirmação dele? Não está clara, ela está escondida. A outra tirinha é uma charge, né, do Armandinho. Eu falei para vocês que ia ter. Ele quer saber a ironia, né? Essa daí é muito fácil, né? Na tirinha do Armandinho ali, ele está fazendo uma ironia, criticando o quê? Tá? Analisem com bastante atenção. Depois você tem uma outra tirinha lá dos astronautas, né? E nessa tirinha você tem assim, ó, no texto do segundo quadrinho, só não contava que tivessem testemunha. Há um desvio da norma culta, né? Tem uma palavrinha lá que não é considerada culta. Se você fosse reescrever ela, né, na norma culta, como ficaria, tá bom? Sem alteração de sentido. Você não vai alterar o sentido, você vai só reescrever ela na norma culta. Em seguida, nós temos lá, pessoal, uma atividade que pergunta assim para vocês. Tem uma frase, nessa frase nós temos vários pontos, né? Pontuação, nós estudamos isso nesse bimestre, e vocês vão identificar, né, os pontos que tem lá nesta frase, tá? Ela é bem básica, né, pessoal? Super básica, tá bom? Teve pessoas que perguntaram para mim a respeito do último ponto, né? Após a palavra cinema lá. Então, aquele lá, ele não está sendo considerado na pergunta, tá? Então, prestem atenção aí, ok? Número 7, ó, é dicas que eu estou dando, tá? O pessoal aqui na sala estão escutando a minha revisão, estão gostando. Espero que vocês em casa também. Pessoal, nós temos uma outra atividade que daí você vai colocar os sinais de pontuação, tá? Tem a lacuna e você vai verificar qual é a alternativa correta que preenche as lacunas com os sinais de pontuação. É simples, só requer um pouquinho de atenção de vocês, tá beleza? Depois vocês têm ali a tirinha, né, do Armandinho, que ela diz assim, está cheia de erros de grafia, pontuação e concordância, né? O Armandinho ali está conversando. Aí, o sinal de pontuação de reticências, ele quer mostrar o quê nessa tirinha aí, tá? Observem ali a função dele, certo? Depois a gente tem uma outra tirinha lá do... Eu li que em Portugal os homens usam camisolas, né? E tem uma linguagem diferente. E aí você vai identificar... Deixa eu só me ver aqui onde eu estou. Ok, né? A variação linguística. Nós falamos isso na última aula nossa. Tá legal? A variação linguística. Que tipo de variação linguística é? Depois nós temos o texto lá de Rubens Alves, a fala caipira, né? Que tipo de variação é também, você vai identificar ali. Ok, pessoal? É isso, tá? De língua portuguesa, tá bom? Agora a prof vai falar um pouquinho sobre produção textual, tá bom? Espero que dessa vez o áudio saia bem. Eu tô na escola gravando para vocês, tá?
E a gente vai comentar agora um pouquinho sobre a prova de produção textual. Deixa só um minutinho eu achar aqui o arquivo para comentar com vocês. A prova de produção textual também tem aquela mesma questão da formatação. Então, para vocês marcarem, vocês prestem atenção, né? Temos alguns textos de reportagem, ok? Que o primeiro texto chama-se Livros para Colorir, viram febre entre adultos, ferramentas anti-estresse. Então, vocês vão identificar ali, né, a informação. Por que se tornou febre o editorial, tá? Ele está falando sobre o que exatamente, tá bom? É a interpretação do editorial. O segundo texto também, As Cidades e os Temporais, é um editorial, né? Ele apresenta a posição do jornal, né? Em relação à necessidade do poder público. Aí você também vai falar sobre o foco dele ali, tá ok? Eu queria encontrar o arquivo aqui para falar melhor para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Um minutinho, tá? Temos um outro textinho chamado sobre a crise na saúde. Nesse textinho você vai analisar a estrutura e pela linguagem apresentada no texto, você pode inferir, né? Inferir, pessoal, significa afirmar, né? Que o texto trata-se de um gênero editorial. Qual é a intenção do gênero editorial, né? Então você vai assinalar ali qual é a intenção desse gênero textual. Depois, nós temos um outro texto lá que vai pedir a respeito da argumentação, né? O que ele está querendo argumentar ali, ok? É uma publicação do jornal New York Times, né? Um editorial onde um cientista faz uma defesa em relação à ideia de usar foguetes, né? Nas viagens espaciais. Então, vocês têm que ler com atenção para poder interpretar, tá? É isso que tem que ser feito. Depois temos uma tirinha lá também do Armandinho, né? O que ele tá, qual é o assunto da tirinha, ok? Temos uma outra tirinha lá também, um quadrinho, né? Uns monstrengos lá, tá? Que a prof colocou para vocês. E aí, nesse quadrinho dos monstrengos, como a leitura da tirinha é possível chegar à conclusão de... Qual a conclusão que apresenta essa tirinha ali dos monstrinhos, tá? E depois a gente tem um artigo de divulgação científica e ele pergunta uma das principais características do artigo de divulgação científica, tá? Vocês vão identificar a resposta lá entre as alternativas. Temos um outro artigo também chamado Lagoas, de divulgação científica, e ele é considerado um artigo de divulgação científica por quê? Tá? Por que ele é assim? E, por último, nós temos o nosso texto, ok? O texto é assim. Suponha que você seja o editor-chefe de um jornal de grande circulação na capital do Mato Grosso. Sua tarefa consiste em escrever um editorial de uma publicação que apresenta um importante estudo sobre a depressão na sociedade contemporânea, tá? Em seu texto, você vai apresentar obrigatoriamente. Tem que ter uma contextualização, né? Uma compreensão, o que é a depressão, tá? O que causa. Então, assim, você vai fazer aquela introdução ali no primeiro parágrafo. Depois você vai colocar uma opinião sobre o tema, a sua opinião. Mas não escrevam lá, eu acho, né? Não, você usa outros termos. Acredito, penso, tá? Lembrem daquelas conexões que a gente estudou. As conjunções, as preposições, ok?
Então, não é você colocar só o seu ponto de vista, né? Você precisa sustentar ele com argumentos, tá bom? Então, não é só eu acho porque eu acho. Tem que ter um motivo, tá? Tem que ter um porquê. 20 a 30 linhas, tá? Só um minutinho, pessoal. Me dá um minuto aí, que eu vou ter que atender, tá?